Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: Escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados e espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a parábola que Jesus nos conta hoje, ela vem falar de como o reino dos céus é nos dado. Como Deus nos chama a ser o seu vinhateiro, aquele que vai cuidar da sua vinha, aquele que vai cuidar daquilo que Deus tem de mais precioso, que são os seus filhos, que são os nossos irmãos. E cada um de nós é convidado a ser um vinhateiro, a cuidar, a zelar pela vida de nossos irmãos, das nossas crianças, de todos ao nosso redor. Porém, quantas vezes nós não fazemos esse mesmo papel desses vinhateiros fizeram? Nós nos preocupamos em ganhar, nós nos preocupamos somente conosco. Em algum momento, esses vinhateiros se lembraram que aquela vinha não era deles, que eles estavam cuidando, que eles haviam recebido para cuidar daquela vinha? Não, eles estavam interessados em qual valor ia ter. Quando o filho do dono da vinha foi lá cobrar os frutos que já eram para ter sido colhidos e entregue para que o vinhateiro, para que o dono da vinha, na verdade, pudesse vendê-los e ganhar dinheiro com isso, eles o mataram na intenção de tomar seu dinheiro. Se a gente parar para olhar hoje em dia, quantos filhos, não vamos falar nem pessoas estranhas, vamos falar quantos filhos não estão planejando a morte de seus pais para poder ficar com a herança. Quantos filhos não estão ali colocando os pais em asilos e ficando com o cartão do banco para que eles possam cuidar, entre aspas, vamos falar assim, mas na verdade o que eles querem é pegar o dinheiro daquele coitado, daquele pai que trabalhou a vida inteira para dar de comer a um filho, e o filho está pegando aquele dinheiro, está colocando o pai no asilo e pegando aquele dinheiro para gastar com farra, para gastar com bebida, para gastar na noite. Fazer isso, meus irmãos e minhas irmãs, é fazer a mesma coisa que esses vinhateiros fizeram aqui no Evangelho de hoje. É não dar ligância às graças que Deus está dando a cada um de nós. É não se preocupar com o que Jesus está fazendo por nós. É não se preocupar com tudo que Jesus se entregou por cada um de nós, por toda a demonstração de amor que Ele nos deu,
toda demonstração de carinho, de fé, de amizade para conosco. É nós esquecermos que Deus nos pede que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama. Então, que essa quaresma possa ser esse tempo para que nós refletimos o que nós estamos fazendo, o que se passa no nosso coração, o que se passa na nossa vida, qual a minha intenção para com o meu irmão. Eu quero somente ter vantagem em cima do meu irmão ou eu quero realmente que ele seja meu irmão, que nós cresçamos juntos? Partindo do Evangelho de hoje, podemos dizer que há uma vinha em nosso interior, plantada com todo cuidado. A vinha interior é plantada por Deus em função da vida, por isso ela é sagrada e é lugar de contemplação e encontro íntimo com o Criador. Ela é o teatro da glória de Deus, isto é, da manifestação da presença divina. Ela deve ser o lugar da fecundidade, da convivência e da celebração. A vinha interior é o mundo de nossos afetos, de nossas energias, de nossa espiritualidade, de nossos sentimentos e desejos, de nossas relações básicas, quer com nós mesmos ou com os outros, quer com as criaturas e com Deus. Quando todos esses dinamismos estão pacificados e integrados, cria-se um cosmos interior, expressão da vinha secreta que todos carregamos. Essa vinha é expansiva, acolhedora e aberta a todos, compartilhando seus frutos abundantes. Ela é lugar de movimento, de encontro, de desafio, lugar provocativo e criativo. Enfim, lugar carregado de presenças. Somos a verdadeira vinha a partir da qual Deus nos encontra e se dá a conhecer a cada um de nós, e é a autêntica vinha da eterna presença de Deus. O eu interior é a vinha que se desvela e se revela aos olhos encantados. Toda pessoa possui, nas profundezas de si mesma, um lugar misterioso onde a vinha se esconde, muitas vezes em meio a entulhos de feridas, traumas, rejeições. Ela deve reencontrar a vinha perdida, não fora, mas nas profundezas de si mesma. Há dentro dela uma vinha secreta, fechada, que precisa ser aberta. Caminhar pela vinha interior é uma aventura, um desafio. Essa peregrinação interior é ampliar o espaço da vinha para que ela seja sempre lugar de acolhida e festa. É nessa direção que a imagem bíblica da vinha também aponta, torná-la uma fonte de bênçãos, de comunhão com as outras pessoas e estreitamento de relações com o próprio Criador. A vinha é o lugar que não só existimos e revelamos a nossa verdadeira identidade, mas onde somos chamados à plenitude da vida, em aliança e comunhão com Deus e com todos. No entanto, há sempre em nós uma tendência a delimitar, defender, fechar-nos em nossa própria vinha. Fazemos isso de maneira tão zelosa que nem vemos aquilo que está para além da nossa vinha. São grandes os riscos de vivermos em horizontes tão estreitos. Tal estreiteza atrofia a solidariedade e dá margem à indiferença, à insensibilidade social, à falta de compromisso com as mudanças que se fazem urgentes. A própria vinha se torna uma bolha de proteção e o sentido do serviço some do horizonte inspirador de tudo aquilo que fazemos. Segundo a imagem bíblica da vinha, quando rompemos a aliança com Deus e nos afastamos dele, ele fica estéril. Por nossa atitude de arrogância e de autossuficiência, nós nos fazemos centro e vamos deixando que nossos instintos de poder, vaidade e prestígio ocupem o espaço da vinha interior. Esse autocentramento se revela como uma força de desintegração de nós mesmos, como força de autodestruição e, por fim, como ruptura de comunhão com o todo. E nossa vinha interior deixa de ser fecunda e oblativa. Deus investiu pesado no plantio e no cuidado desta vinha interior, esperando frutos saborosos. Estamos produzindo, em nossos tempos, os frutos que Deus espera de sua vinha? Justiça para os excluídos, solidariedade, compaixão para os que sofrem e a vivência do perdão.
No entanto, que coisas horríveis fizemos com a nossa vinha interior. Ferir nossa vinha é ferir o próprio Criador. Quando observamos esta vinha outrora verdejante, lugar da criatividade, da relação, da comunhão, e agora entulhada de lixo, de contaminação, é uma sensação de violação, de sacrilégio, se manifesta em nosso interior. E uma voz ecoa das profundezas do nosso ser: que fizestes de minha vinha? Cuidar da vinha do coração é ampliar a vinha, abrir-se ao novo e às mudanças. Algumas fortalezas e seguranças pessoais caem quando a vinha interior, abrasada e iluminada pela força do Espírito, começa a romper as paredes de proteção e se conecta com a grande vinha exterior, lugar da missão, do compromisso, do empenho em favor do reino. Um excelente dia a todos. Conversa.